E no versículo 66 a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo por causa daquela palavra. Queridos, existe uma coisa na ceia que me intrigou desde criança. Meus pais se converteram quando eu tinha 1 ano e eu cresci na igreja, e como qualquer outra criança que cresce na igreja, eu sempre tive a vontade de tomar aquele cálicezinho da ceia e comer o pãozinho, principalmente porque a gente mudava muito, né, geograficamente, e a gente passou por várias igrejas em que as crianças não ceavam. Então isso é algo que está muito forte na minha memória, aquele cálice que eu não sei quem pegou esse tempo, mas que era feito de vidro, né, que os pais morriam de medo que as crianças quebrassem. E, né, várias, como eu falei, dessas igrejas proibiam a ceia para as crianças. E quando eu comecei a entender o que era a ceia, provavelmente ali na adolescência, a ceia praticada na igreja sempre me pareceu uma coisa muito distante da realidade bíblica, né? Seja, né, nas igrejas mais tradicionais ou nas igrejas mais simples. Eu lembro tão bem disso também, onde a ceia era servida daí naquele copinho branco de café, né, com uma simplicidade muito grande. Eu lembro, né, daquele ritual dos diáconos uniformizados com a bandeja ali na frente. Eu lembro que uma vez, quando eu era menino, quando a ceia acabou e ficou bastante coisa na mesa, as crianças correram para pegar. E eu lembro que um diácono falou assim: não pode comer, porque isso aqui foi consagrado ao Senhor, então só pode ser comido na ceia, então o que sobrou precisa ser descartado. Aquela aura de, né, uma santidade em relação à ceia. Outra coisa que me marcou muito, né, aquela coisa ritual de todo mundo colocar o pão e o cálice no mesmo momento na boca, todo mundo comendo e bebendo ao mesmo tempo. Outra coisa que me marcava muito é ver as pessoas, depois de cearem, a gente não vê isso tanto hoje, mas dobrarem os joelhos e chorarem. Eu sempre ficava olhando para isso, e mesmo criança, sem entender, sem participar, a sensação que eu tinha, né, aquelas pessoas agradecendo pela salvação e chorando, aquilo sempre me tocou as lágrimas. Nas igrejas mais pentecostais era parecido, só que o cara comia o pão, bebia o cálice, soltava uma rajada de língua estranha, né, de terno, as mulheres vestidas, né, para o culto de ceia, né, os pentecostais às vezes mais exaltados, mas também com lágrimas nos olhos. Então, apesar de todo esse simbolismo por trás da ceia mexer comigo, as lágrimas me tocarem, eu ter um desejo de sentir o que aquelas pessoas sentiam, eu sempre tive a sensação de que existia alguma coisa errada com a ceia, em relação à ceia bíblica, né? Algo que deveria, quando eu olhava para a Bíblia, ser uma coisa comunitária, tinha se transformado num ritual individualizado, onde cada um se ajoelha, vai ter seu tempo com Deus, extremamente breve, extremamente curto. E eu acho que eu poderia resumir o sentimento que eu tinha a vida inteira ao olhar para a ceia: isso não é aquilo. Isso que eu vejo na igreja não é aquilo que eu vejo na Bíblia, né? Eu lembro de muito garoto ainda, eu chegar para minha mãe e questionar sobre a ceia e falar: mãe, me diz uma coisa, a ceia que Jesus tomou com os discípulos foi na Páscoa. Se a ceia que Jesus tomou com os discípulos era na Páscoa, por que era anual? Por que a gente ceia todo mês? E, queridos, apesar do meu desconforto, é claro que eu não tinha resposta para essas coisas, e até 1 mês e meio atrás eu nunca consegui ver uma forma prática de aplicar isso para a igreja, de uma forma que ela fosse mais viva e mais real, né? Essa sensação de estamos fazendo alguma coisa errada nunca saiu do meu coração. Apesar de algumas perguntas serem bem bobas, como por que a gente não ceia uma vez por ano só, e hoje eu vejo que essa é uma pergunta
besta, né? Alguns questionamentos faziam muito sentido, né? Então, a ceia havia sido transformada de uma reunião nas casas, de um evento festivo, para uma cerimônia na igreja. De uma coisa simples e informal, como uma janta entre amigos, para uma coisa cerimonial, formal, com diáconos uniformizados. E a minha pergunta, a pergunta que eu quero deixar para você é: o que mais a gente deixou mudar em relação à ceia? O que mais é muito diferente daquilo que Jesus, seus discípulos e aqueles primeiros cristãos viveram? O que mais que nós não estamos vendo na ceia, né? Será que nesse processo de adaptação a gente não perdeu a essência da ceia, aquilo que ela realmente significa? Agora, uma coisa eu tenho certeza: a ceia não era algo periférico na igreja primitiva. Não era uma coisa a mais, não era uma coisa secundária, não era uma coisa meramente ritual. Mas o que eu vou mostrar para você hoje nessas duas mensagens é que a ceia era algo central na vida da igreja, no entendimento de cristianismo, não só no seu significado, mas na sua prática também. É muito interessante porque Lucas, ele faz um resumo daquilo que era a vida da igreja primitiva. Então, quando a gente fala assim, como era a igreja primitiva, Lucas faz um resumo. Eu queria que você abrisse comigo em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 42. A palavra do Senhor diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, queridos, mesmo nesse trecho muito curto aqui sobre a igreja primitiva, duas vezes Lucas vai destacar e ele diz: eles se dedicavam à comunhão e ao partir do pão. E depois ele repete: partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza ou sinceridade de coração. Então a mesa, a ceia, eram centrais na vida da igreja. A igreja nasceu, se desenvolveu e cresceu em torno de Jesus, da ceia e da mesa. Uma coisa que mexeu comigo nesses dias foi assistir um vídeo de um padre católico criticando os protestantes. Então ele fazia uma defesa, vamos dizer assim, da igreja católica, né, em relação aos protestantes. E ele dizia assim: é claro que a igreja católica é certa e os protestantes são errados. E ele dizia: por quê? Porque Jesus está na missa católica e não está no culto evangélico. E aí ele dizia: por quê? Os católicos vão chamar a ceia de Eucaristia, né? Então quem é católico aqui, ou foi, é católico não, né? Quem foi católico aqui sabe que eles chamam a ceia de Eucaristia, né? A palavra Eucaristeu no grego, ela significa ação de graças ou dar graças. Então essa é uma referência ao que Jesus fez. A Bíblia diz que tendo Jesus partido o pão, deu graças. Então a palavra Eucaristia é isso, dar graças ou ação de graças. Então o que esse padre dizia é o seguinte: olha, nós católicos, nós acreditamos que quando nós ceamos, a presença de Jesus, ela está na Eucaristia. Por quê? Porque nós acreditamos que o
pão se transforma no corpo de Jesus e o cálice se transforma no sangue. Então Jesus está corporalmente na Eucaristia. Então quando a gente faz a missa e tem a Eucaristia, Jesus está ali. Então eles creem, na verdade, o que é chamado na teologia de doutrina da transubstanciação. Então os católicos creem que quando eles comem o pão, ele se transforma fisicamente no corpo de Jesus. E quando eles tomam o cálice se transforma fisicamente no sangue de Jesus. Então esse padre lhe dizia assim: olha, primeiro que eles não acreditam na transubstanciação. E eles não têm a Eucaristia em todos os cultos. Então Jesus está na missa católica, mas não está no culto evangélico. Querido, apesar de eu não precisar fazer muito esforço para provar que existem vários equívocos aqui no que esse padre diz, eu vou falar um pouquinho disso depois. Eu preciso reconhecer para você que a forma que os católicos tendem a ver Jesus no pão e no cálice mexeu e mexe comigo, né? A forma que eles tendem a reconhecer a presença de Jesus na ceia, tipo assim, olha, quando a gente ceia, Jesus está ali. Eu preciso reconhecer que talvez eles estejam vendo algo que nós não estamos vendo. E a minha oração é para que Jesus abra os nossos olhos, como abriu os olhos daqueles discípulos no caminho de Emaús. Que a Bíblia diz que esses 2 homens estavam indo, né, de Jerusalém para Emaús. Você conhece a história? Jesus encontra com eles, começa a apresentar o Evangelho, revelando ele em todas as profecias. E Jesus faz, quando eles chegam a Emaús, Jesus faz menção que vai embora. Eles falam: não vai embora, sente, coma com a gente, durma aqui e de manhã se segue viagem. E Jesus vai para a mesa com aqueles discípulos, e a Bíblia diz que quando Jesus parte o pão, a gente não tem como provar isso, mas eu vi um judeu falando uma vez que existe um modo tradicional de partir o pão na ceia, que é abrindo para fora o pão. E o que eles acreditam é que quando Jesus partiu o pão assim, eles viram as marcas dos cravos. E a Bíblia diz que quando o pão é partido, os olhos deles se abrem e eles reconhecem Jesus. E o que Jesus quer mostrar para a gente quando nós partimos o pão da forma correta? E eu gostaria de começar tentando entender com você por que as palavras de Jesus foram tão chocantes a ponto de vários discípulos deixarem de segui-lo, né? Quando ele diz: olha, pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. O que era tão chocante para o judeu? Jesus estava no auge ministerial, que havia feito milagres. Isso é depois da multiplicação dos pães e peixes. Então as pessoas ficam encantadas com Jesus, começam a segui-lo. Mas quando Jesus diz essas palavras, muitos deles dizem: eu não vou seguir mais. O que tinha de tão chocante? Eu preciso que você entenda que o contexto deles era muito diferente do nosso. E na verdade, o sangue não chocava os judeus. Os judeus não tinham melindre com o sangue. Por quê? Porque o sangue fazia parte do dia a dia deles. As crianças cresciam vendo os animais sendo mortos de forma violenta, fosse para ser comido em casa ou nos rituais, né? A gente não tem muito isso hoje, mas teve um tempo que meus pais criaram galinha em casa. E matar galinha é um negócio sinistro, né? Porque você corta a cabeça dela, ela sai correndo ainda. É um negócio meio... É chocante para uma criança, né? Dá aquela facada, a cabeça cai para o lado e a galinha sai correndo. Você fala: caraca, a galinha sem cabeça, né? Mas na verdade é que dentro da cultura judaica, do contexto aqui, eles tinham que lidar diariamente com o sangue. Não tinha carne no mercado. Então as crianças viam os animais sendo mortos de forma violenta, ele viu os animais sendo degolados, eles viam o sacrifício acontecer, mas mesmo que lidar com o sangue fosse algo muito comum, jamais um judeu beberia o sangue. A Bíblia diz que o sangue precisava ser escoado na terra. Eu fui alguns anos atrás para a África,
e eu estava no meio da tribo dos Maasai. Tem vários documentários sobre, né, essa tribo lá na Tanzânia. São, né, africanos muito altos, a maioria deles tem perto de 2 metros, e eles sobrevivem basicamente de poucas coisas lá. Então eles plantam mandioca, milho, e eles têm alguns cabritos, né, que eles cercam com várias madeiras com pontas, porque tem muitos leopardos lá. Então eles protegem para que os leopardos não peguem essas cabras. Irmão, eu estava lá no meio da tribo Maasai, no meio da tribo mesmo. E aí eu olhei para aqueles cabritos lá, e eu falei, cara, tô aqui, eu quero ter uma experiência tipo Abraão mesmo. Eu quero comer um cabrito desse. Aí cheguei para o líder da tribo e falei, olha, eu queria comprar um cabrito seu para eu comer aqui com os meus amigos. Ele falou, não, você é pastor, eu quero te dar um cabrito. Eu insisti com ele, não deixou. Ele falou, mas a gente vai te ensinar a matar o cabrito ao modo Maasai. Falei, tá bom. E aí, irmão, se tem algum vegano aqui, primeiro a gente te perdoa, tá? Porque Paulo fala que o débil não come carne, né, irmão? É um versículo da Bíblia que eu mais gosto. Esse. Então eu tô lá e vieram 2 Maasai com o cabritinho. Eu vou falar algumas coisas para você, não fique chocado, tá? A primeira coisa que apertou meu coração e fez quase eu voltar atrás é que esse bichinho ele vem tremendo. Ele não faz barulho, ele não grita, mas ele treme, parece que está no vibracal assim. A hora que você vê aquele bichinho olhando para você e tremendo, eu quase voltei atrás. Hã? Não, também nem tanto. E aí eles falaram, olha, a gente mata assim. Eles deitaram aquele animal de barriga para cima. Então eles seguram as pernas, você segura na queixada dele aqui, né? Então o animal está deitado no chão, você ajoelha, você segura na queixada, eles trazem uma faca muito afiada e você... E eu lembro que eu estava assim, eu queria ter a experiência, mas eu falei, eu não quero que esse bicho sofra, então eu vou botar toda a minha força para degolar ele na primeira. E a primeira coisa é que você está sentindo o cheiro do animal, você está, né, segurando, você está sentindo ele tremer, você está olhando, ele fica olhando para você. E eu pus tanta força que quando eu dei a primeira facada, né, passou para mais da metade do pescoço dele assim. E uma coisa que me marcou é que quando eu dei aquela primeira facada, o sangue esguichou e fez uma linha de sangue no meu tênis. E eu logo dei a outra facada para terminar de matar, para não ver ele sofrer. Saiu muito sangue. Os Maasai me falaram que era tradicional deles, em toda morte, eles beberem o sangue, porque qual era a tradição? O sangue tem vida. Então quando a gente bebe o sangue, isso traz saúde, porque a gente está bebendo vida. Eles não faziam mais isso por serem, né, era uma tribo de convertidos ali. Mas quando eu cortei, o sangue quente escorre na mão, o cheiro do sangue é muito forte, né? Um cheiro ferroso, então toda aquela experiência é muito forte. Então nós que compramos a nossa carne embalada no mercado, eu estou contando essa história, eu estou vendo a cara de vocês assim. A gente tem uma repulsa pelo sangue. Então a gente não consegue, porque a minha pergunta é, por que nós não olhamos para a ideia de Jesus falar, beba do meu sangue, com repulsa? Porque nós olhamos para isso só como uma coisa simbólica. Agora, quando a gente olha para as religiões primitivas, todas elas, inclusive os gregos, romanos, o sangue trazia sempre a ideia de uma coisa que era sacramental e estava muito ligado à religião, né? Para eles, para todos os povos antigos, todos, irmãos, você pode estudar isso. Eu fui estudar. Uma religião que não envolvesse ritual de sangue, para eles parecia uma coisa ineficaz, sem força, né? Uma religião que não envolvesse morte e vida, ela não era forte o suficiente. Então o sangue fazia parte da fé.
na história antiga, o sangue sempre tem uma aura misteriosa, sagrada entre as relações. Então, quando você estuda a história, a Bíblia mostra isso também. Você vai ver que um juramento ele era muito mais forte do que uma palavra. Alguém jurou. Mas um pacto de sangue era inviolável. Os antigos eles não tinham vergonha de praticar o sentido literal dos símbolos, e eles levavam essas alianças de sangue a sério. Então, uma coisa que era muito comum era quando duas pessoas iam fazer uma aliança, eles cortavam a mão e eles apertavam a sua mão, o sangue escorria, o sangue se misturava. Quando eles faziam isso, eles estavam dizendo: o meu sangue está no seu sangue, o seu sangue está no meu, nós temos o mesmo sangue, eu faço uma aliança de sangue com você. E existia um significado por trás disso, que o significado era: eu me comprometo com o meu sangue com você, e se eu quebrar essa aliança, que o meu sangue seja derramado. Quando uma aliança de sangue é quebrada, quem quebra a aliança merecia a morte. Então, muitas vezes nós não pensamos nessas coisas, queridos. E outra coisa que a gente precisa entender é que quando aquela primeira ceia de Páscoa foi feita no Egito, quando eles estavam para sair do Egito, ali é a primeira mesa de ceia, é a primeira Páscoa. Os pais de família que mataram esse cordeiro, Então Deus dá uma ordem, ele fala: as famílias devem comer todo o cordeiro. Uma família que for pequena pode se juntar com outra para comer um cordeiro inteiro. Mas quando chegou os dias de Jesus, não era mais assim. Quando Deus estabelece o sacerdócio levítico, ninguém mais podia matar um animal de forma sacrificial, a não ser o sacerdote. Alô? Então Saul foi rejeitado por oferecer sacrifício e não ser um sacerdote. Então, como que funcionava nos dias de Jesus? Quando acontecia a Páscoa nos dias de Jesus, e se você lembra, Jesus nasceu no período de Páscoa, então a família de Jesus sobe para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Por quê? Porque só os sacerdotes podiam matar o animal. Esse animal era sacrificado pelo sacerdote. O sacerdote cortava o animal. Só podia ser feito no templo, e depois o sacerdote entregava esse animal cortado para as famílias, e as famílias precisavam comer o animal dentro de Jerusalém. O animal não podia ser comido fora. Essa era uma ordem de Deus. Eu quero que você vá comigo para Deuteronômio 16. Deuteronômio capítulo 16, versículo 5. Então aqui Deus está dando a ordem de como a Páscoa deveria ser celebrada depois do sacerdócio levítico. Então diz assim: não ofereçam sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor seu Deus lhes der. Sacrifiquem-na apenas no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome, que era o quê? Jerusalém. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na data da sua partida do Egito. Vocês cozinharão a carne do animal e comerão no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher, que era Jerusalém. E pela manhã cada um de vocês voltará para sua tenda. Então, quando Jesus nasce, você lembra disso? Eles não encontraram lugar para se hospedar. Por isso a família de Jesus foi para uma estrebaria. Por quê? Porque todos os judeus subiam para levar o seu animal para ser morto pelo sacerdote dentro do templo, e esse animal ser comido dentro de Jerusalém. Então, o cordeiro só podia ser morto pelo sacerdote no templo. Agora pensa o seguinte comigo, querido. Flávio Joséfo foi contemporâneo de Jesus. Ele não só era contemporâneo de Jesus, como ele era um sacerdote nos dias de Jesus.
E ele é o historiador dos Hebreus, né? A gente tem no Brasil um compilado chamado História dos Hebreus. E Joséfo foi testemunha ocular do sacrifício que aconteciam na Páscoa nos dias de Jesus. E ele registra a quantidade de animais que era morto em cada Páscoa. Então ele diz que, né, todos os sacerdotes se juntavam no templo. E ele diz que era mais ou menos das 3 horas da tarde até as 5 horas da tarde que os sacrifícios eram feitos. Então todas essas famílias levavam os animais para serem sacrificados. Deus dá outra ordem: ninguém podia comer sozinho. O cordeiro era comido pelas famílias pequenas se juntavam com outras. Então Flávio Joséfo, no material dele, ele dá muita informação sobre isso. Ele diz que normalmente o cordeiro era comido por grupos entre 10 e 20 pessoas. E querido, ele dá um número de cordeiros que eram mortos todos os anos. E é assustador. Ele diz que todo ano eram sacrificados, nesse período de um pouco mais de 2 horas, 256.500 cordeiros. Em pouco mais de 2 horas. E isso servia cerca de... Consegue imaginar comigo a quantidade de sangue que se envolvia? Você consegue imaginar a quantidade de sangue que era derramado? Eu acredito que um cordeiro derramava perto de 1 litro de sangue, talvez. A gente está falando aqui talvez de 300.000 litros de sangue. Você consegue imaginar que era um grupo não muito grande de sacerdotes? Isso ele não diz quantos eram, mas eles matavam esses animais, né, ali dentro do templo, no pátio do templo, no espaço de 2 horas. Isso com certeza tinha que ser feito muito rápido, porque Deus queria que fosse feito no pôr do sol. Então você consegue imaginar, no final dessas 2 horas e meia, como esses sacerdotes estavam banhados de sangue? Você consegue imaginar que essas pessoas que estavam levando, eram filas, e esse sangue escorrendo no chão, como essas pessoas voltavam para casa com esse animal morto, como as sandálias ficavam com certeza encharcadas de sangue, os pés ficavam encharcados de sangue. Você consegue imaginar o cheiro de sangue no ar de mais de 250.000 cordeiros sendo mortos? Então o sangue ele fazia parte do ritual de fé que era necessário para que houvesse purificação e perdão dos pecados. E na ceia, Jesus segura o cálice e ele diz: esse é o meu sangue da nova aliança. Você não precisa abrir. Mateus 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando partiu e deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça, deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Por que Jesus usa essas palavras? E ele diz: esse é o sangue da nova aliança. Pode parecer óbvio, mas eu preciso mostrar isso para você. Eu quero que você vá comigo para Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: Moisés então escreveu tudo que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra representando as 12 tribos de Israel, que ofereceram holocaustos de novilhos como sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e outra metade derramou sobre o altar. Em seguida leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. E agora olha as palavras de Moisés. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo dizendo:
Esse é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Então, na última ceia, Jesus está dizendo: olha, aquilo apontava para mim. Nessa ceia de Páscoa com os discípulos, Jesus, ele é tanto sumo sacerdote, que apresenta o sacrifício, como ele também é o próprio sacrifício. Mas dessa vez, ele não vai aspergir o sangue do cordeiro sobre os discípulos, mas ele diz: bebam o meu sangue. Então, naquela ceia, Jesus não estava apenas celebrando a Páscoa como os judeus faziam, como uma homenagem ao Êxodo, mas o que Jesus estava fazendo era estabelecer uma nova Páscoa, a Páscoa do Messias. Essa mesa de Jesus com os discípulos é a transição de uma Páscoa para outra, a transição de uma aliança para outra, a transição da aliança do Êxodo para a nova aliança. Não mais aspergindo sangue sobre o povo, mas bebendo. Não mais comendo a carne do cordeiro, mas comendo a carne de Jesus. Esse sangue, esse cordeiro, essa ceia passaria a ser celebrada não só uma vez por ano, mas Jesus vai dizer: todas as vezes que vocês comerem e beberem em memória de mim. Então, quando Jesus repete as palavras de Moisés, ele está ressaltando que aquela é uma nova aliança. Ele diz: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Ele está ressignificando a ceia, ele está revelando a real simbologia por trás da Páscoa, e ele está revelando o significado daquela mesa com os discípulos. Ele está dizendo: olha, uma nova aliança de sangue está feita aqui, e essa é uma aliança de sangue entre Deus e os homens. E todas as vezes, querido, e aqui você precisa começar a entender comigo, todas as vezes que nós ceiamos, nós estamos reafirmando essa aliança com Jesus, uma aliança de sangue, uma aliança de Deus conosco. Lembra que eu te falei? Quando dois homens cortavam as mãos, eles selavam as mãos, eles estavam dizendo: o nosso sangue se mistura, nós estamos unidos pelo mesmo sangue. E se essa aliança for quebrada, que o meu sangue seja derramado, que eu pague com a minha vida. Então, todas as vezes que nós ceiamos, nós reafirmamos uma aliança de sangue com o Senhor, uma aliança de Deus conosco, uma aliança nossa com Deus. E eu quero mostrar para você uma aliança nossa uns com os outros. Então, a ceia de Páscoa era uma celebração, a gente não pode esquecer isso, mas a ceia era também um grande sacrifício. Agora eu preciso que você entenda que, apesar de como eu estou construindo aqui, o sangue em si não chocar os judeus, o sangue não chocava eles, eles lidavam com o sangue o tempo todo. A ideia de beber sangue chocava os judeus, a ponto deles deixarem de seguir Jesus. Essas palavras, poucas coisas Jesus poderia dizer que eram tão agressivas como: beba meu sangue. Por quê, queridos? Porque desde o início, Deus vem trazendo na Bíblia aquilo que a gente chama na teologia da revelação progressiva. Deus vem mostrando para o homem que o sangue era uma coisa especial. Antes mesmo da lei de Moisés, Deus já proibia o sangue. Eu quero que você vá comigo para Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, a gente está no início aqui das Escrituras. Capítulo 9, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz: entenda essa revelação progressiva que eu vou construir com você, que nunca mais você vai olhar a ceia do mesmo jeito. Gênesis capítulo 9, versículo 3. Assim como dei a vocês os cereais, os vegetais por alimento, também lhes dou os animais, mas nunca como carne com sangue, pois o sangue é vida. E isso é amplamente depois abordado na lei. Pula comigo para Levíticos capítulo 17.
Levíticos capítulo 17, versículo 10. Olhe o que Deus ordena aqui. Se algum israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês comer sangue sobre qualquer circunstância, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo. Por quê? Pois a vida do corpo está no sangue. Eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. É o sangue oferecido que faz a expiação em lugar de uma vida. Por isso eu disse aos israelitas: jamais comam sangue, nem vocês e nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Se um israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês sair para caçar e matar um animal ou uma ave que lhes é permitido comer, deixará o sangue do animal escorrer e o cobrirá na terra. A vida de toda criatura está no sangue. Por isso eu disse aos israelitas: jamais comam sangue, pois a vida de toda criatura está no sangue. Quem consumir sangue será eliminado. Então, mais uma vez, apesar do sangue não causar repulsa, nenhum judeu jamais comeria ou beberia sangue. Irmão, isso estava tão arraigado, enraizado no coração dos israelitas, dos judeus, que quando Paulo começa a pregar para os gentios e muitos gentios começam a se converter, você conhece essa história, espero que conheça. Paulo está evangelizando o mundo fora de Jerusalém, e aí o que acontece? Muitos gentios começam a se converter, e depois que os gentios se convertem, alguns judeus começam a ir para esses lugares de judeus convertidos, e falam para eles: olha, não acreditem em Paulo. Vocês querem ser salvos de verdade? Então vocês precisam se circuncidar. Vocês querem ser salvos de verdade? Então vocês não podem comer carne de porco. Eu já gosto de comer um porco no sábado, que é para evitar qualquer religiosidade. Feijoada no sábado é o manto, né? Mas esses judeus começam aí: olha, vocês têm que guardar o sábado. E aí chega uma hora que Paulo faz o quê? Paulo faz isso duas vezes. Eu vou subir para Jerusalém para submeter a minha doutrina aos apóstolos e ver o que os apóstolos dizem. E quando ele leva isso, ele fala: eu estou pregando, os judeus estão vindo dizendo que eles têm que viver como judeus. E ele lança isso para os apóstolos. A Bíblia diz que os apóstolos deliberam, conversam. E depois que eles conversam, eles chegam para Paulo e eles falam: Paulo, a gente concorda com você. Essas coisas não são para os gentios. E eles dizem: tem 4 coisas só que os gentios precisam observar da lei. Quais são essas 4 coisas? Vá comigo para Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, versículo 28. Então aqui foi depois que os apóstolos conversaram, deliberaram, eles voltam para Paulo e dizem assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Ou seja, ele está dizendo: ó, pega todas as regras da lei, fica só com essas 4 coisas. Quais são? Que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Então, queridos, das 4 coisas que eles põem, 2 falavam da mesma coisa, que era não consumir sangue. E por que eles falam essas coisas? Ele fala: se abstenham do sangue, né? Então ele diz assim: se abstenham do sangue de animais estrangulados. Por quê? Porque dentro da lei, 2 coisas você não podia comer, que muitos povos faziam. Era usar o sangue. Uma era usar o sangue para cozinhar. Então, por exemplo, o sarapatel, a galinha ao molho pardo, o chorizo, que não é o chorizo argentino, aleluia, o bife de chorizo, né? Essas comidas são feitas com sangue, Deus proibia. Então Deus diz: vocês não podem usar o sangue nem para cozinhar, e vocês não podem comer animais estrangulados. Por quê? Porque quando você estrangula o animal, e para quem já morou em sítio, a galinha era morta assim também, né? Pegava a galinha pelo pescoço e girava.
E aí a galinha saía também, muito louca, com o pescoço caído para trás assim. É sinistro. Não é assim? Que é bom uma galinha caipira com arroz, eu vou te falar, é manto. Tô ficando com fome, acho. Então, como que o animal precisava ser morto? Porque quando você mata assim, o sangue fica na carne, fica no corpo. Deus falou, vocês não vão fazer isso. Um animal precisa ser degolado e todo o sangue precisa escorrer na terra. Tem um monte de gente pensando, meu Deus, pastor, e a carne que eu compro no mercado, como que é? Irmão, no Brasil tudo é degolado, tá? Todos os animais são, porque o fato do sangue sair também faz com que a carne seja preservada, né? Então quando você vê aquele churrasco que começa a estralar, começa a sair aquele caldinho vermelho, aquilo não é sangue, tá? É o sumo, né da carne, aleluia. Deus é bom. Então olha só, das 4 coisas que os apóstolos falam para guardar: fujam da imoralidade sexual. Então ele diz, se abstenham das carnes sacrificadas, das comidas sacrificadas aos ídolos. E depois ele fala, não comam sangue e não comam carne sufocada. Então isso estava tão enraizado no coração deles, que quando Paulo leva de tantas coisas que eles podiam falar, eles falam assim, se abstenha do sangue. Então poucas coisas Jesus poderia falar para os judeus que iam chocar eles tanto como dizer, beba o meu sangue. Quando aqueles judeus ouviram isso, qual era o sentimento deles? Isso está errado, isso não pode estar certo. Se a gente não pode consumir sangue de animal nenhum, como que a gente vai consumir o sangue de um homem? Jesus diz, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Os judeus não conseguiam aceitar isso. Jesus estava no auge do ministério dele aqui, tinha acabado de serviu uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os estudiosos dizem aqui que a multiplicação de pães e peixes provavelmente alcançou entre 10 e 20 mil pessoas, mas essa declaração de Jesus sobre beber o sangue dele e comer sua carne era tão agressiva que não podia passar despercebida. Eles não conseguiam lidar com isso, não era uma coisa que dava para deixar para pensar depois. Não era uma coisa que ia passar batido, que podia ser ignorada, e aquilo dispersa a multidão, e a Bíblia diz, muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo. Querido, e com isso, o que Jesus está mostrando? Jesus foi atrás desses discípulos? Jesus disse, se vocês não comerem a minha carne e beberem o meu sangue, vocês não podem ser meus discípulos. As pessoas vão embora e Jesus deixa. Por que Jesus deixa? Porque com isso, Jesus está mostrando que a ideia de comer a sua carne e beber o seu sangue não era uma coisa periférica à mensagem do Evangelho. Quando Jesus deixa essas pessoas indo embora, Jesus está deixando claro, para você ser um seguidor meu, você precisa receber a minha vida, você precisa receber a minha carne e o meu sangue. Isso é inegociável, eu não mexo nisso. Então a ceia da Páscoa, olha só que interessante, a ceia da Páscoa, ela não era completada quando o cordeiro era morto, mas ela era completada depois que a carne era comida. A Bíblia vai dizer 5 vezes no Antigo Testamento, a carne sacrificial do cordeiro precisa ser comida. Então as palavras da declaração de Jesus eram fortes, impossíveis de serem deixadas de lado. E quando Jesus, mais uma vez, quando Jesus deixa aquelas pessoas irem embora, ele está dizendo, isso é uma parte central. Se você, sabe quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, os pés dos discípulos na ceia, e aí ele está lavando os pés, gente, Pedro era muito sanguíneo, né? Eu dou muita risada com ele. Aí Jesus chega para Pedro, vai lavar os pés de Pedro, ele diz, jamais o Senhor vai lavar meus pés. Sabe por quê, irmão? Imagina esses caras andando no deserto, o calor tipo Rio Preto, pó, suor, era algo tão degradante alguém se abaixar para lavar os pés de alguém,
que mesmo que um judeu tivesse um escravo, ele só deixaria um escravo lavar o pé de uma visita se esse escravo não fosse hebreu. Porque mesmo que ele fosse um escravo, se ele fosse hebreu, ele não deixava. Aí Jesus se ajoelha e vai lavar os pés de Pedro. E Pedro fala: jamais o Senhor vai lavar meus pés. Aí Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, se você não entender isso, o princípio de serviço, você não tem parte comigo. Ele está dizendo: cara, a gente está andando há 3 anos e meio junto. Se você não entender isso aqui, você não entendeu nada. E aí Pedro, sanguíneo, miserável, então lava o pé, o corpo, né? É burro demais, né? Então, quando eu olho para isso, eu vejo que Jesus, ele não queria simplesmente chocar aquelas pessoas, mas Jesus queria reformular o significado do sangue. Em toda a lei, olha só para isso, agora entenda, eu vou fechar um entendimento, você nunca mais vai esquecer. Em toda a lei, Deus está dizendo: nunca tome o sangue. Por quê? Porque o sangue contém vida. Não toma o sangue, porque a vida do animal está no sangue. E aí Jesus chega para os discípulos: beba o meu sangue, porque ele tem vida. Você está entendendo como Deus constrói isso para nós? Então, quando nós olhamos para a ceia, querido, para a palavra de Jesus, a ideia de tomar o sangue de Jesus não causa uma repulsa em nós, como causou nos discípulos, né? As palavras de Jesus: coma minha carne e beba meu sangue, não choca a gente como chocou os discípulos. Agora entenda isso: se por um lado isso não causa em nós a repulsa que causou nos discípulos, comuns para nós, porque a gente não vê a ceia como nada além de uma simbologia, e uma coisa que não tem impacto quase nenhum para nós. Então, quando a gente ceia, a gente vê só um pedacinho de pão e um suco doce. Então, se por um lado, né, os católicos vão além daquilo que a Bíblia diz, dizendo que há uma transubstanciação, uma transformação na carne física e no sangue de Jesus, eu acredito, querido, que por outro lado, nós vamos aquém das escrituras, daquilo que as escrituras dizem, e nós olhamos para a ceia como se fosse só um símbolo. Inúmeras vezes eu vi pastores fazendo a ceia e dizendo: esse é o símbolo do corpo, e esse é o símbolo do sangue de Jesus. Agora olha só, a Bíblia não diz que quando nós comemos o pão, ele se transforma na carne, ou quando nós bebemos o sangue, o cálice ele transforma no sangue, mas a Bíblia também não diz que é um símbolo. Então o que a Bíblia diz? Jesus pega o pão, a Bíblia diz que é pão, e Jesus diz: esse é o meu corpo. Então é corpo, mas também é pão. Jesus pega o cálice e ele diz: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Mas depois ele diz para os discípulos: eu não vou mais beber do suco do fruto da videira até eu estar com vocês no reino do Pai. Então ele está dizendo: olha, é o fruto da videira, mas também é sangue. Então eu olho para isso e eu vejo, querido, que existe uma realidade espiritual na ceia que foge da nossa compreensão. E quando eu olho para a história, qualquer tentativa de explicar isso de uma forma racional cai em alguma coisa que a Bíblia não diz. Seja tentando explicar a transubstanciação, ou seja dizendo que é um símbolo, em qualquer uma dessas coisas a gente cai em afirmar uma coisa que a Bíblia não afirma. Tá, beleza, pastor, mas o que a Bíblia afirma então? A Bíblia afirma: é pão, mas é carne. É fruto da videira, mas também é sangue. Então não é transubstanciação, mas também não é simbólico. E a grande verdade é que a gente tem dificuldade com uma coisa que a gente não consegue explicar.
Eu gosto muito de uma frase de C.S. Lewis, o C.S. Lewis que é o escritor de Crônicas de Nárnia, mas ele tem livros incríveis. Ele tem um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, que é um dos livros que eu mais li na vida. Volta e meia eu estou voltando lá a ver algumas coisas. E ele era um cara, professor de Oxford, super conhecido, já era um autor conhecido. E aí ele, muito racional, ele fala que quando ele se converte, ele tem uma briga com a ceia. Ele diz que toda vez que ele ia ceiar, ele ficava, mas como que é carne e é pão, mas é sangue e é vinho. E ele ficava num conflito, ele diz, eu não conseguia aproveitar a ceia. Ele falou, chegou um momento que eu tive que me render. E eu tive que entender que Jesus disse, comam e bebam, e não comam e entendam. Então existe uma realidade na ceia que nós não conseguimos explicar. Agora, outra coisa que a gente precisa entender, entenda isso como é precioso. Querido, eu vou ser sincero com você, até quando Deus me deu todas essas coisas, é claro que eu fui estudar, mergulhei nisso, mas eu estava falando com o Hugo, a revelação veio no caminho. A sensação que eu tenho, eu fiz 48 anos semana passada, retrasado, dia 18, é por aí. A sensação que eu tenho é que eu nunca tinha entendido a ceia na minha vida. E outra coisa que a gente precisa entender em relação à ceia é que a ceia é sobrenatural, mas a ceia também é física. E Deus escolheu que ela fosse física, e eu vou te explicar por quê. Deus escolheu que a ceia fosse feita de uma forma física. Deus não fala assim, só creia, só sinta, só tenha no seu coração. Mas quando Deus estabelece a ceia, Ele queria que a ceia envolvesse um ritual, um significado. Ele queria que não fosse só uma coisa interna para você sentir, mas Deus queria que envolvesse uma coisa sólida, palpável. Deus queria que envolvesse comer, sentir o cheiro, sentir o gosto. E durante esse ato físico, uma realidade espiritual é comunicada para nós, né? Então, a gente não consegue explicar isso direito. E como eu disse aqui, todas as tentativas fracassaram. Mas existe algo físico que acontece na ceia e é necessário, a gente precisa receber isso. É muito interessante que quando a gente olha para o primeiro milagre de Jesus, e o Evangelho de João ele é diferente em vários aspectos, né, dos outros. Existem coisas muito preciosas no primeiro milagre de Jesus. Vá lá comigo, João capítulo 2. Queridos, é muito interessante, porque quando Jesus, a Páscoa que era uma vez por ano, e Jesus na ceia com os discípulos, ele fala assim, façam isso em memória de mim, todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome. O que eu olho para isso, eu vejo que Deus sabe que o homem tem uma tendência de esquecer as coisas importantes. Então você vai ver no Antigo Testamento Deus mandando que algumas coisas fossem cantadas sempre. Quando eles entram na Terra Prometida, Deus fala, olha, vocês vão escrever essa lei, vocês vão amarrar ela à cabeça. Você já viu o judeu que amarra uma caixinha? Dentro daquela caixinha tem vários textos bíblicos. Ele diz, vocês vão amarrar à frente dos olhos, vocês vão amarrar na mão, vocês vão pregar no umbral das portas, vocês vão ensinar seus filhos. Por que Deus faz isso? Porque Ele sabia que nós temos uma tendência a esquecer. Então quando Jesus diz, façam isso e repitam comigo, é porque essa verdade precisa ser lembrada. Mas vamos para o milagre de Jesus. Evangelho de João capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher?
a minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. E assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esse viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus revelou, que Jesus realizou, e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então é muito interessante, porque Jesus, ele já começa o seu evangelho diferente dos outros. Ele começa dizendo: olha, no princípio era o verbo, ou a palavra, seria a tradução melhor, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne. E ele é o único que registra esse milagre aqui em Caná da Galileia, né? Então a Bíblia diz que o vinho tinha acabado. Maria chega para Jesus e fala: ó, o vinho acabou. E ele fala: ó, ainda não é a minha hora. Mas depois Jesus faz o milagre. E Jesus, ele escolhe um elemento muito específico para fazer seu milagre. A Bíblia diz que ele pede os potes de água que eram usados para os judeus para o quê? A purificação cerimonial. Então existia para todo o processo sacerdotal um momento de purificação. O sacerdote se lavava, se limpava, né? Então essa água de purificação era exigida pela lei para purificação, e Jesus transforma justamente essa água de purificação cerimonial em vinho. E na ceia Jesus chama o vinho do seu sangue, que é o sangue da nova aliança, usado justamente para fazer o que conosco? Nos purificar. Querido, eu creio que nesse primeiro milagre, Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora. Mas quando ele transforma aquela água cerimonial em vinho, que simbolizava o seu sangue, Jesus profeticamente está apontando para o sacrifício dele, e o sangue dele que nos purificaria, né? É interessante que normalmente a gente tem a ideia do sangue como uma coisa que pode manchar, sujar. Eu não sei se você já teve a experiência: você está cozinhando, você corta o dedo, você está com uma roupa clara, a primeira coisa que você faz é cuidar para não manchar a sua roupa. Mas quando Deus, eu amo os detalhes das escrituras, porque quando a gente olha, querido, para a ciência que nós temos hoje, a gente tem uma médica aqui para confirmar isso, o sangue tem no corpo justamente a função de purificação, né? Porque o sangue, você respira oxigênio, o sangue sai do coração como sangue arterial, e ele vai é o mesmo sangue que dá vida e oxigênio a todas as células. Mas depois que o oxigênio é distribuído, esse sangue ele volta para o coração como sangue venoso, e ele vem levando todas as toxinas juntas e purificando as células e o corpo. Então Deus escolhe esse símbolo do sangue como agente purificador de uma forma muito específica. Na Bíblia, várias vezes o sangue vai aparecer como um agente purificador. Por exemplo, lá em Levíticos 14, a gente vê que quando existia um leproso, o sacerdote pegava o sangue de sacrifício e espirrava sobre o leproso para ele ser purificado. A Bíblia fala que quando aparecia mofo nas paredes, na junta do reboco, o sacerdote ia e jogava sangue no mofo para purificar a praga daquela casa, né? Várias vezes o sangue no Novo Testamento vai aparecer como esse agente purificador. Lá em Apocalipse 1:7, a Bíblia fala de uma multidão que lavou e alvejou as suas roupas, aonde? No sangue do Cordeiro. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim, olha que interessante isso. E aqui eu estou começando já a fechar a mensagem.
João diz assim: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu não tenho dúvida nenhuma que João associa comunhão com santificação pelo sangue de forma proposital. Ele diz: nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Queridos, nós estamos unidos como células de um corpo só, o corpo de Jesus. Quando a gente ceia, a gente está reconhecendo que o mesmo sangue que corre em mim, corre em você. A gente está unido pelo mesmo sangue. Na ceia nós nos lembramos e nós declaramos que nós estamos unidos por isso. A mesma vida que corre em mim, corre em você. Nós estamos unidos na mesma carne, no mesmo sangue. E assim como a ceia, ela não é só espiritual, ela é física. A comunhão, ela não pode ser espiritual só, ela precisa ser física. A gente entende que existe o corpo místico de Cristo, que é formado por todo aquele que professa o nome de Jesus. Agora, assim como Deus não quis que a gente só cresce na ceia, só declarasse a nossa fé, mas Deus quis que o corpo e o sangue fosse lembrado de forma física, como Ele quis que a ceia não fosse só emocional, não fosse só espiritual. Mas Jesus diz: olha, vocês vão comer juntos, vocês vão fazer um memorial, vocês vão fazer um ritual em torno disso, vocês vão preparar uma mesa, vocês precisam sair das suas casas, vocês precisam se reunir, vocês não podem fazer isso sozinho, vocês vão orar, vocês vão cantar junto, vocês vão olhar nos olhos uns dos outros, vocês vão celebrar, vocês vão segurar o pão na mão, vocês vão sentir o gosto, vocês vão engolir, mastigar, vocês vão segurar o cálice, vocês vão servir uns aos outros, vocês vão sentir o gosto do cálice, vocês vão beber. Da mesma forma que a ceia não pode só ser espiritual, ela precisa ser física. A comunhão, ela não pode ser só espiritual, ela precisa ser física. A gente não pode se apegar só ao corpo místico de Cristo, mas a gente precisa ter comunhão. A gente precisa servir uns aos outros, a gente precisa lavar os pés uns dos outros, a gente precisa de comunhão, de cuidado mútuo. A gente precisa misturar a nossa vida. Entenda o que eu vou te dizer agora, como isso é precioso. A realidade bíblica da ceia, ela é inseparável da comunhão. Não existe ceia sem comunhão, ninguém ceia sozinho. Agora, a verdadeira comunhão, ela é inseparável da ceia. Não dá para ter comunhão, não dá para ter ceia sem comunhão, mas não dá para ter comunhão sem ceia, porque essas coisas elas não podem ser só espirituais, elas precisam ser físicas. Vá rapidinho comigo para 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo 6. Esse é um texto às vezes complicado de se entender, mas a Bíblia diz assim: esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só. Alô? Alô? Então vamos lá. Alô? Voltou. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior.
E esse é o testemunho de Deus que Ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Então João está dizendo aqui que existem 3 testemunhos de Deus: o Espírito, a água e o sangue. Querido, em primeiro momento, esse texto está falando da vida de Jesus e está dizendo que Jesus foi ungido com o Espírito, Jesus foi batizado nas águas por João Batista e Jesus derramou seu sangue na cruz. Falam de 3 coisas básicas, elementares no ministério de Jesus. Mas o seu João Walker, ou John Walker, pai do Harold Walker, que vai estar aqui com vocês, ele dizia, aleluia, vai ser muito bom. Ele é tipo o mestre Yoda pra gente. O seu John Walker, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que o Espírito é o Espírito e fala por si mesmo. Ele dizia, olha, na Bíblia, a água é um símbolo da palavra de Deus, mas o sangue fala da comunhão. Então ele diz, o poder, a palavra e a comunhão. E queridos, nós precisamos voltar para o significado da ceia, não só como a ceia deve ser celebrada, mas para aquilo que a ceia aponta, que ela ensina para nós. Ela nos ensina que nós somos o mesmo corpo, ela ensina que o mesmo sangue que corre em mim, corre em você. Ela nos ensina que nós estamos unidos no corpo de Jesus. E agora, entenda comigo as 3 testemunhas. Nós não podemos só falar do Espírito Santo. Nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós precisamos, na nossa luta contra a carne e o sangue, como Paulo fala, o Espírito precisa prevalecer. Nós precisamos ser guiados, conduzidos pelo Espírito. Nós não podemos ser movidos pela carne, mas pelo Espírito. Da mesma forma, nós não podemos só dizer que nós cremos na Bíblia. Nós precisamos ser lavados e transformados pelas Escrituras. Nós precisamos nos alimentar da Bíblia, nós precisamos conhecer, nós precisamos manusear, nós precisamos amar as Escrituras, nós precisamos obedecer a palavra, nos encher da palavra, nós precisamos renovar a nossa mente. Da mesma forma, entenda, a gente não pode só falar de comunhão, a gente precisa comprometer a nossa vida com isso. Nós precisamos guardar, servir, proteger, confrontar, corrigir, amar uns aos outros. A gente precisa se comprometer com a manutenção dos relacionamentos, porque aonde tem gente, tem briga, tem problema, irmão. A gente precisa preservar a aliança de amizade, nós precisamos dar mesa, nós precisamos receber mesa, a gente precisa ter comunhão verdadeira. Se andarmos na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O homem quebra sua comunhão com Deus no jardim. O homem tinha uma comunhão perfeita. A Bíblia diz que em toda viração do dia, Deus vinha passear com Adão e Eva. E como que o homem quebra a comunhão dele com Deus? Em uma refeição, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva preferiram comer a árvore do conhecimento do bem e do mal a comer da árvore da vida. Agora, como que Deus conserta isso, irmão? Tinha lá a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem miserável prefere comer eu conserto, dando a minha carne e o meu sangue para vocês. Aquilo que Adão e Eva estragaram, Jesus conserta com a ceia.
Então nós precisamos reformular não só o nosso entendimento, mas viver o que precisa ser vivido na ceia. E querido, na mensagem da noite, eu quero falar de duas coisas basicamente para você. Eu quero falar de como a ceia é didática e como Deus usa a ceia para nos ensinar algumas coisas. Mas talvez a centralidade da mensagem da noite é a seguinte: quando Paulo vai ensinar lá em 1 Coríntios capítulo 11 sobre a ceia, ele diz assim: não comam e bebam sem discernir o corpo. Ele diz, porque alguns estão comendo a ceia e bebendo o cálice da forma errada, há muitos doentes entre vocês e alguns que morreram. Primeiro lugar, olha a seriedade. Sabe o que Paulo está dizendo com isso? Não é um símbolo, não é periférico ao evangelho, existe uma realidade nisso. Agora só pensa uma coisa comigo: se comer o pão e beber o cálice da forma errada estava fazendo pessoas adoecerem e até morrerem, o que vai acontecer se a gente comer e beber do jeito certo? Se fazer do jeito errado tem todo esse poder, o que vai acontecer se a gente fizer do jeito certo? Baixe sua cabeça e feche seus olhos.